E aqui estamos nós de volta nesse bloco de número 3 para falar mais um pouco da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. E eu quero começar esse bloco desenvolvendo um pouco, antes de falar dos aspectos processuais, desenvolvendo um pouco aquilo que a doutrina denominou de teoria maior e teoria menor da desconsideração. Existem teorias explicativas da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e a gente precisa também avançar sobre essas teorias explicativas, tá? Então a gente começa esse bloco apresentando aquilo que eu vou chamar de teorias explicativas ou simplesmente teorias da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tá? A doutrina brasileira majoritária vai afirmar que existe basicamente duas teorias da desconsideração: a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Pela teoria maior da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, se afirma, pela teoria maior da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, se afirma que a desconsideração ela não deve ser feita apenas por conta do não pagamento do devedor principal da PJ. A desconsideração não deve ser feita apenas por causa de uma falência ou por causa de uma extinção irregular da PJ, não. Pela teoria maior, vai se exigir uma série de requisitos para desconsiderar, como abuso, desvio de finalidade, confusão patrimonial, benefício direto ou indireto do sócio ou administrador, interesse de prejudicar credores ou de praticar ilegalidades, que é um elemento subjetivo, etc. Essa teoria é chamada de maior porque tem mais requisitos. Essa teoria é chamada de maior porque apresenta uma maior quantidade de elementos de desconsideração. Essa teoria maior, que é uma das teorias da desconsideração da personalidade jurídica, ela está prevista no Código Civil Brasileiro de 2002 e ela foi estudada por nós. Nós estudamos a teoria maior quando debatemos o artigo 50, agora há pouco, do Código Civil Brasileiro. Lá se tem a teoria maior, com uma série de requisitos. E pela teoria maior, insista-se, porque é importante essa informação para a sua prova, pela teoria maior, o mero inadimplemento não autoriza desconsideração, o mero não pagamento, o mero fechamento irregular, a mera falência, o mero encerramento irregular das atividades não autoriza desconsideração. Teoria maior. É uma teoria com mais dificuldade de desconsideração. A teoria menor, ela tem uma outra forma de enxergar a desconsideração. Pela teoria menor, a desconsideração é permitida pelo mero não pagamento. O simples inadimplemento, o simples não pagamento da obrigação principal na teoria menor autoriza a desconsideração. Portanto, pela teoria menor, se a PJ não pagar, é possível agredir o patrimônio jurídico dos seus sócios e dos administradores através da desconsideração. Essa teoria menor, ela está assentada no Código de Defesa do Consumidor. Essa teoria menor, ela está assentada no Código de Defesa do Consumidor, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade também, estou aqui separando já o material, para lhe dizer que, além de estar prevista no Código Civil, teoria maior, no Código de Defesa do Consumidor, teoria menor, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, ela também está prevista no Código de Processo Civil. Portanto, é um tema que tem uma grande chance de cair na sua prova. No Código de Processo Civil, você vai encontrá-la a partir do artigo 133 a 137.
E pelo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é modalidade de intervenção de terceiros. É forma de intervenção de terceiros. E pelo Código de Processo Civil, ela pode se dar com a petição inicial ou ela pode se dar, digamos assim, através de uma hipótese de incidente processual. Então, eu quero tratar um pouco com você agora sobre aquilo que o Código Civil vai trazer como modalidade de intervenção de terceiros. E essa intervenção tem chamamento ao processo, denunciação da lide, amicus curiae, mas a modalidade de intervenção de terceiros que a gente quer estudar agora é a denominada desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O Código Civil brasileiro, ele vai dizer, em primeiro lugar, que essa desconsideração, ela vai exigir um pedido, a existência de um pedido. Pedido da parte ou pedido do Ministério Público, tá? E esse pedido, ele será feito ou com a petição inicial, quando o autor da demanda processa simultaneamente a PJ e os seus sócios e administradores, ou esse pedido ele se dará em forma de incidente. Se esse pedido ele é apresentado na petição inicial, você vai ter a citação, você vai ter a contestação, você vai ter a instrução e você vai ter uma sentença ao final. E essa sentença vai lhe dar apelação. Faz sentido? E aí você segue o procedimento comum. Se esse pedido é feito de forma incidental, você vai ter, em primeiro lugar, a suspensão do processo principal. Para que o incidente ele seja processado. Para que o incidente seja processado. Artigo 134 do Código de Processo Civil. Instaurado esse incidente, você tem a citação também para que o sócio ou administrador conteste o incidente no prazo de 15 dias. Você vai ter, depois da citação, uma manifestação. O Código não chama isso de defesa, mas a gente poderia chamar de defesa. O Código chama de manifestação. Você tem a instrução. E agora você vai ter não uma sentença, mas você vai ter uma decisão judicial. Confere? Se essa decisão for tomada por um relator, se esse incidente tramitar em um tribunal e essa decisão for adotada por um relator, o recurso cabível é o recurso de agravo interno. Se essa decisão for adotada por um juiz de primeiro grau, o recurso cabível é um recurso de apelação. Você, então, percebe que, a depender de onde tramite, de que forma tramite a desconsideração, você terá, digamos assim,
recursos processuais distintos, recursos processuais diferentes, ou apelação, ou agravo interno, ou agravo de instrumento, e por aí vai, não é? Então, fique atento a isso. Eu quero também lhe pedir que visite o artigo 133, parágrafo 2º do CPC, e veja que também é possível, por expressa disposição legal, pedido de desconsideração inversa da pessoa física para a pessoa jurídica. Imagine que eu, devedor, em qualquer fase do processo, a desconsideração pode ser pedida. Imagine que eu, devedor, réu em um processo, eu pego o meu patrimônio e coloco na pessoa jurídica, escondo lá dentro. Você, credor, pode pedir a desconsideração inversa, utilizar do mesmo incidente processual do CPC e pedir que a desconsideração se dê para me tirar como devedor principal e para agredir o devedor secundário da pessoa jurídica onde eu coloquei o meu patrimônio. Entendeu, né? Pois é. Com isso, a gente conclui as disposições gerais do Código Civil Brasileiro sobre a personalidade da pessoa jurídica, sobre as pessoas jurídicas. Concluído esse pedaço muito importante do nosso bate-papo, a gente passa a conversar agora sobre as associações e logo em seguida sobre as sociedades. Eu trouxe aqui essa imagem que eu gosto muito, eu a retirei aí das redes sociais e que me parece assim bem tranquila. E dentro dessa imagem, eu quero que a gente comece a tratar um pouquinho desse assunto que me parece bem caro, desse assunto que parece para mim bem nobre também para a sua preparação, que é o tema das associações. O que é uma associação? Tá aí. São entidades de direito privado formado pela união de pessoas organizadas através de estatutos e com o propósito de realizarem atividades com fins não econômicos. A finalidade, portanto, é ideal, a finalidade, portanto, é não lucrativa. É uma finalidade ideal, é uma finalidade não lucrativa. E isso está na lei. O tema das associações, ele é contido entre os artigos 53 do Código Civil até o artigo 61. Ali é o local onde você estuda as associações. É bem verdade que esse assunto também está lá na Constituição, tá? Isso é verdade. Você encontra lá na Constituição Federal a disciplina sobre as associações. É certo isso. Mas é aqui no Código Civil que o desdobramento é maior. A Constituição Federal vai afirmar que qualquer pessoa tem direito a se associar e a não permanecer associado. Está lá no artigo, está lá na Constituição Federal. Eu tenho direito a não me associar, eu não sou obrigado a me associar. A Constituição Federal também proíbe o fechamento irregular das associações, a intervenção do poder público nas associações, por entender que as associações configuram um importante espaço democrático de troca e desenvolvimento de ideias. Essas associações privadas, elas são, pelo artigo 53 do Código Civil, nada mais, nada menos do que a união de pessoas. A união de pessoas que se organizem para fins ideais, para fins não econômicos, tá? Bom, a primeira grande mensagem que nós precisamos levar para a prova é essa. A associação é a união de pessoas com fins não econômicos. É a união de pessoas com fins não econômicos. É preciso que isso seja esclarecido. É preciso que isso seja dito, tá? Uma outra informação que é
que precisa ser dita, uma outra informação que precisa ser dita, é que entre os associados não existe direitos e obrigações recíprocas. A relação jurídica é entre cada associado e a PJ, e não entre os associados. Quando o Código Civil Brasileiro afirma que não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos, que não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos, o que o Código Civil está dizendo é que você tem aqui a associação e você tem aqui os associados. E entre eles não há direitos e obrigações recíprocos, porque cada relação é travada entre cada um deles e as associações. Cada relação é travada entre cada um deles e as associações. Portanto, não há, entre os associados, direitos e obrigações intersubjetivas entre os associados. Não há. Há entre cada associado e a sua associação, aí sim, direitos e deveres, direitos e obrigações. O Código Civil Brasileiro ele vai tratar dos requisitos do Estatuto de uma associação em seu artigo 54, tá? Ele vai afirmar que, sob pena de nulidade, cada estatuto deve ter de uma associação a denominação, os fins e a sede dela, os requisitos para ingresso, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para a alteração das disposições estatutárias, a forma de gestão administrativa, a forma de aprovação das respectivas contas. Portanto, você já tinha lá nas disposições gerais requisitos para os atos constitutivos, mas você encontra aqui nas associações requisitos próprios, muito parecidos, é verdade, com os gerais, mas aqui você encontra requisitos próprios, tá? Bom, por outro lado, em linha de princípio, em via de regra, os associados se colocam na mesma posição jurídica. Em linha de princípio, não há associado sênior, não há associado VIP, não há associado remido, não há associado júnior, não há associado benemérito. Em regra, não há. Em regra, os associados têm iguais direitos. Quando o Código Civil diz isso, os associados têm iguais direitos, o Código Civil assim afirma como regra geral. O Código Civil assim afirma como regra geral, porque será juridicamente possível, no caso concreto, que o Estatuto da Associação crie hierarquias entre associados. É possível. É possível que o Estatuto da Associação crie categorias com vantagens especiais. Eu posso ter categorias de associados com vantagens especiais. É possível que certos associados não tenham direito a voto e que outros associados tenham direito a voto. É possível. É possível. Bom, uma outra informação que me parece importante é você lembrar que a qualidade de associado é personalíssima. A qualidade de associado é intuitum personae. A qualidade de associado é necessarium personae. Eu sou associado pelas minhas características próprias. Eu sou associado pelas minhas qualidades próprias. De modo que, em regra também, em regra geral, essa minha qualidade de associado, ela não se transfere, ela não se transmite. Em regra geral, essa minha qualidade de associado é intransmissível. Perceba, se eu falecer,
Meus filhos não se tornam associados da Associação de Procuradores do Estado da Bahia. Não se tornam, porque a qualidade de associado é intransmissível. Confere? Mas é possível que o estatuto discipline de maneira diferente. Confere? Direito dispositivo, direito disponível. É possível que o estatuto diga, por exemplo, que a minha esposa possa vir a ser. Seria uma exceção à regra. Nos termos do Código Civil, artigo 56, a qualidade de associado é intransmissível. A qualidade de associado é insuscetível de transmissão. Ela é insuscetível de transmissão. O associado, portanto, ele é associado que não pode transmitir a sua qualidade a estranhos, em regra. Essa regra pode ser quebrada? Pode. Em qual hipótese? Se o estatuto dispuser em sentido oposto. Se o estatuto dispuser de outra forma, de outra maneira, tá? Um outro tema que é sensível, que gerou inclusive alteração no texto do Código Civil em 2005, gira em torno da exclusão de um associado. Imagine que a associação entenda que um determinado associado é antissocial, que um determinado associado não deveria integrar a associação, que um determinado associado deveria ser excluído dela. Como é que faz isso? Como é que faz para excluir esse associado? Bom, a gente precisa lembrar das garantias constitucionais, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. A gente precisa lembrar disso. E ao lembrar disso, a gente precisa entender, que toda interpretação do direito é, antes de tudo, interpretação constitucional. E que as garantias de contraditório, ampla defesa e due process of law e devido processo legal são garantias de processos judiciais e de processos administrativos. Se é assim, significa dizer que o associado passível de exclusão, ele precisa ser comunicado do motivo por meio do qual se deseja excluí-lo. Claro. É preciso que haja justa causa, é preciso que haja justo motivo, é preciso que ele saiba as razões pelas quais se deseja que ele seja excluído. É preciso. E é preciso que se lhe dê direito de resposta, direito de defesa, que se lhe permita produzir provas. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa. A exclusão do associado só é possível havendo justo motivo. E esse justo motivo, ele deve ser reconhecido em procedimento que assegure direito de defesa, que assegure direito de recurso, nos termos previstos no Estatuto. O artigo 58, inclusive, que está aí na sua tela, complementa essa ideia. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Logo, não é possível que a associação, por deliberação da sua maioria, expulse o associado sem direito de defesa. De forma alguma. Esse ato de exclusão seria nulo de pleno direito e o Poder Judiciário determinaria, como já se determinou antes, em decisão da Suprema Corte, o reingresso, o retorno deste associado, digamos assim, à associação. Vamos avançar mais um pouco e vamos agora lembrar, dentro ainda da associação, da sua Assembleia Geral, que é o órgão de cúpula,
o órgão soberano dessa associação. O órgão de cúpula, o órgão soberano dessa associação, da Assembleia Geral. Vamos lá. O Código Civil Brasileiro, no artigo 59, ele traz para a Assembleia Geral duas atribuições, duas competências que são exclusivamente delas. Ou seja, destituir os administradores e alterar os estatutos. Destituir os administradores e alterar o estatuto. Só quem pode destituir administrador é a Assembleia Geral. Só quem pode alterar estatuto é a Assembleia Geral. Ninguém mais pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso. Só a Assembleia Geral pode fazer isso. Muito bem. O Código Civil Brasileiro afirma: compete privativamente. Compete privativamente. Então, é órgão, é deliberação exclusiva, desde que haja convocação específica para isso. Ela destitui, ela altera o estatuto, desde que haja deliberação específica para isso. Há de haver deliberação específica para isso. Impende notar também que o Código Civil Brasileiro se preocupou com o direito das minorias das associações. E o artigo 60 do Código Civil vai dizer que a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantindo 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Ou seja, a ordem jurídica brasileira permite que a minoria convoque a Assembleia Geral. Convoquem os órgãos deliberativos para que possam debater temas ideais, de fins ideais daquela associação. Mas perceba, como para sempre, sempre acaba, a associação também pode chegar a seu fim. E o Código Civil Brasileiro traz disciplina jurídica sobre a extinção das associações. O Código Civil Brasileiro dirá, no último artigo das associações, que se ela for dissolvida, se ela for fechada, o remanescente do seu patrimônio, ele será destinado a entidades de fins não econômicos designadas no Estatuto. O Estatuto, então, pode designar. Ou, se o Estatuto for omisso, os associados vão deliberar para uma instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes, tá? Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem esses, antes da destinação do remanescente, receberem restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Então, você tem aí, e não existindo associações análogas, o que remanescer se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Portanto, o Código Civil Brasileiro ele traz aí hipóteses importantes do rito e das consequências da extinção de uma associação. Eu fui presidente da Associação de Procuradores do Estado da Bahia por 3 anos, tenho muito orgulho disso e posso lhe dizer que, efetivamente, as associações configuram um dos, digamos assim, uma das entidades ideais mais belas que a humanidade pode construir. A Associação dos Deficientes Físicos, a Associação dos Servidores Públicos, a Associação dos Moradores do Bairro X. É bem interessante. A atividade é associativa, é bem construtiva. Participar de uma associação é sempre uma coisa boa. Bom, num mundo tão difícil, né, de comunicação, é sempre uma coisa, ainda assim, é sempre uma coisa boa. Mas a gente vai falar agora vai introduzir a última pessoa jurídica, que será objeto de uma complementação no iniciozinho do próximo bloco,
e logo na sequência a gente vai resolver as questões. A gente vai falar um pouco sobre as fundações, não é? A Universitas Bonorum, a reunião de pessoas. Esse é o tema que vai ser que foi anunciado e que vai ser tratado no início do próximo bloco, quando depois resolveremos questões de pessoas jurídicas. Combinado assim? Muito obrigado pelo seu carinho e respeito e até daqui a pouco.